Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei para ela, na minha época de criança, de adolescente, eu tinha ali os coleguinhas da rua, do bairro, dava para contar nos dedos quantos eu tinha. Então era mais fácil os meus pais me controlarem, os meus pais saberem com quem eu estava, quem eram os meus amigos. Só que, e nos dias de hoje, onde existem tantas redes sociais, onde os jovens, as crianças estão com celulares na mão, tendo contato com diversas pessoas, de diversas cabeças, de diversas ideologias, como fazer para educar as crianças nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aqui comigo no nome do Senhor. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, seja bem-vindo ao canal. Primeiro vídeo de 2021 e é um prazer ter você aqui comigo. Se você é inscrito no canal, verifique aí se realmente está inscrito. Se você ainda não for um inscrito, se gostar, se inscreva, deixa aí o seu like, que isso ajuda o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre educar filhos, aonde os pais estão errando, o que fazer para educar essa geração tão rebelde, tão difícil. Eu ouço muitos pais reclamando sobre isso, né? Educar filhos não está fácil, esses filhos são desobedientes, as crianças de hoje são muito rebeldes. Como fazer? Como lidar com isso? Apesar de eu não ser um pai biologicamente falando, eu sou um pai espiritual e tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Quando Jesus disse que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas, inclua-se nesse todas as coisas o educar filhos também. E é claro que eu não vou te falar da minha experiência, mas eu vou te falar da palavra de Deus, porque ela é o manual da vida. Tudo foi feito pela palavra. Diz o Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Então se você aí que é um pai, é uma mãe, ou até mesmo um avô, uma avó, que hoje em dia tem muitos avós que estão tendo que educar os seus filhos, ou melhor, os seus netos, por causa dos pais estarem trabalhando. Então eu quero trazer para você aqui alguns versículos da palavra de Deus e meditar junto com você, e eu acredito que vai te ajudar. Eu vou colocar aí na tela também para você acompanhar comigo. Eu quero começar em Provérbios 22, versículo 6. Está escrito assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a primeira coisa, em que caminho nós estamos ensinando os nossos filhos? Você que tem aí uma criança na sua casa, em qual caminho você está ensinando ela? No caminho de Deus ou no caminho do mundo? O que você ensina para a sua criança? Os princípios bíblicos de respeito ao próximo, de amor a Deus sobre todas as coisas? Ou que a sua criança tem aprendido, ela tem aprendido com o youtuber da vida, ela tem aprendido com séries, com filmes, com desenhos, que muitas vezes só ensinam aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tem muitos pais hoje que estão chorando com seus adolescentes, com seus jovens, porque quando eram crianças não foram ensinados no caminho certo. Alguns pais cristãos até podem me questionar e dizer: pastor, mas eu levei os meus filhos para a igreja durante toda a infância dele. Mas a Bíblia não diz para levar para a igreja, a Bíblia diz para ensinar. Não adianta você levar uma criança para a igreja se dentro de casa ela não está tendo o exemplo do que é ser uma pessoa de Deus, do que é o temor a Deus. Então a palavra está dizendo: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Você precisa mostrar para a criança o caminho certo, o caminho correto. Hoje em dia nós vemos pais ensinando os filhos a mentirem, ensinando os filhos a falarem palavrão, a não respeitar a filha dos outros, o filho do outro, ensinando filhos a baterem nos seus coleguinhas. Que tipo de adulto será uma criança dessa? Porque ela está aprendendo esse caminho. E o interessante é que a Bíblia diz que no caminho que você ensina a criança a andar, quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. Então muitos pais mentem, enganam os outros na frente dos filhos, e depois eles querem repreender os filhos para não mentirem, para não fazerem as mesmas coisas que foram ensinadas desde a infância. Então preste muita atenção. Em qual caminho você tem ensinado os seus filhos, os seus netos, os seus enteados, os seus sobrinhos, aquelas pessoas que estão sob os seus cuidados? Veja em qual caminho você tem ensinado. Ainda aqui na Bíblia, em Provérbios, agora melhor, Deuteronômio, no capítulo de número 6, dos versículos 6 ao 9, está escrito assim. Acompanha comigo aí na tela.
Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então aqui mais uma orientação da palavra. Moisés falando ao povo, olha, vocês precisam ter essa palavra no coração de vocês e vocês precisam ensinar para os vossos filhos. Ensinando quando vocês estiverem sentados em casa, quer dizer, no descanso, ensina o seu filho a palavra. Quando você estiver caminhando com ele pelas ruas, ensina a palavra. Escreva se for preciso. Aliás, não é se for preciso, escreva. Coloque nos umbrais da porta, coloque na sua mão, coloque na sua frente, para que você e a sua casa nunca esqueçam da palavra de Deus. O que tem acontecido com essa geração é que as pessoas estão se esquecendo de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Hoje poucos pais se reúnem com seus filhos para orarem, para meditarem na palavra de Deus. Hoje nós temos um material tão grande para poder ensinar. Hoje nós temos bíblias online, nós temos livros didáticos que podemos usar por aplicativos no computador, no celular. Hoje os pais têm tantas ferramentas para educar os seus filhos, mas não estão aproveitando isso. Tem joguinhos hoje, tem brincadeiras bíblicas, onde o pai, como está escrito aqui em Deuteronômio, pode inculcar na cabeça do filho a palavra de Deus, para que ele cresça conhecendo essa palavra, para que cresça temendo, porque a pessoa que aprende a respeitar Deus, ela respeita o seu próximo. Mas a pessoa que não tem temor a Deus, dificilmente ela vai ter temor por quem quer que seja. É por isso que hoje vemos jovens que não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam avós, não respeitam as autoridades constituídas, porque não têm o mínimo de temor a Deus. Aliás, muitos nem sequer sabem quem é Deus. Então, você que está me ouvindo, inculque na cabeça do seu filho a palavra de Deus. Primeiro, é claro, ela tem que estar no teu coração. Não é possível dar aquilo que eu não tenho. Então que você se encha da palavra de Deus, porque Jesus diz que a boca fala aquilo que há em abundância no coração. Então quanto mais da palavra você tiver, mais você vai ensinar os seus filhos. E se você ensiná-los no caminho, você vai ter um bom futuro com eles. Ainda para concluir aqui, para continuar, melhor dizendo, eu concluo daqui a pouco, Salmos de número 78, versículos do 5 até o 8. Está escrito assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então aqui também vemos nos Salmos, o salmista dizendo, olha, Deus deu uma lei a Jacó, Deus deu um mandamento para o povo dele, que ensinasse os seus filhos, e que esses filhos ensinassem a próxima geração, os seus descendentes, para que aprendessem a temer a Deus, a observar os seus mandamentos, e não ser uma geração obstinada, uma geração infiel a Deus. E é o que, infelizmente, nós temos visto nos dias de hoje. Uma geração infiel, uma geração que não tem o mínimo de temor a Deus. Eu não estou falando de pessoas que erram, porque errar todos nós erramos. Eu erro muitas vezes na vida. O erro faz parte da humanidade, né? O ser humano, ele erra, isso é a natureza. Mas eu estou falando de uma geração que erra e não está nem aí para os seus erros. Uma geração que insiste nos seus erros sem um mínimo de temor. Porque tem aqueles que ainda erram, mas se arrependem, eles ficam tristes, eles largam o erro. Mas tem outros que não, eles insistem. E quando alguém vem repreendê-los, quando alguém vem chamar a atenção, eles ficam ainda mais revoltados. Tudo isso é a falta do ensinamento dos caminhos de Deus. Eu volto a repetir, me perdoe ser muito repetitivo, mas tem coisa que eu preciso enfatizar. Eu não estou falando de levar para a igreja. Porque talvez você me ouve e diz, pastor, mas eu conheço meu vizinho aqui, minha vizinha, que leva as crianças dele para a igreja todo dia. E a criança é rebelde, a criança não obedece ninguém. É por isso que eu estou falando. Não é levar a igreja, é ensinar. E ensinar é muito mais do que falar. Ensinar é viver.
De nada adianta os pais pegarem os filhos, levarem para a igreja, participar de um culto ali na escolinha, se quando esses filhos estão dentro de casa, os pais passam o tempo todo um brigando com o outro, assistindo pornografias na televisão, assistindo coisas que não identificam em nada e mal citam a palavra de Deus dentro de casa. Então o que a Bíblia está dizendo é para os pais ensinarem, é para falar, é para mostrar através do seu comportamento como que é a palavra de Deus, o que é servir a Deus. E para nós não ficarmos só no Antigo Testamento, eu quero te trazer também um ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe à igreja. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu concluo aqui. O apóstolo Paulo diz, vocês pais, não provoquem a ira dos filhos. Tem muitos pais hoje que ao invés de educarem os seus filhos, de ensiná-los na doutrina, no conhecimento de Deus, eles ficam batendo de frente, eles ficam provocando. Tem muitos pais que estão em guerra com seus filhos, está querendo ver quem é mais forte. Isso jamais deveria existir. Seu filho ou sua filha nunca deveriam medir forças com você, eles deveriam te respeitar. Se você está precisando medir força com seus filhos, se você está precisando gritar, se você está precisando ameaçá-los para que eles te obedeçam, já está tudo errado. Já está fora dos planos de Deus. Então, ao invés de ficar batendo de frente, ao invés de discutir com seus filhos, de brigar com eles, ensina-os. Ensina-os no caminho da palavra de Deus. Ensina-os no amor, admoestando. Admoestando é você chamar a atenção com carinho, com amor, com respeito. Aprenda que muitas vezes você não precisa nem bater em ninguém. Você só precisa ter uma boa conversa. Esses dias eu estava conversando com o irmão aqui da igreja, talvez ele até veja esse vídeo, e ele falou isso para mim. Ele falou, pastor, quando eu era pequeno, meu pai chegava em casa, deixava ali o dinheiro, as moedas, algumas coisas ali em cima de um cômodo ali, de um móvel qualquer, e eu peguei uma vez, ele me deu uma surra. Eu peguei 2 vezes, ele me deu outra surra. Eu peguei 3 vezes, ele me deu outra surra. Na 4ª vez, ele sentou e conversou comigo. Na 4ª vez, ele falou sério comigo. E depois daquele dia, eu nunca mais peguei nada dele e nem de ninguém. Então, e isso é o certo. Eu não estou dizendo que uma palmada de vez em quando não possa ser dada, apesar de achar que não é necessário. Mas, mais do que bater, mais do que gritar, é uma boa conversa. E, principalmente, o ensinar no caminho da palavra de Deus. Então, essa foi a palavra que Deus pôs no meu coração para gravar esse primeiro vídeo de 2021. Se foi útil para você, se te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus contatos. Envie aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, compartilhe o link do vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui e se Deus permitir logo estaremos de volta. Um forte abraço do pastor Cleiton Coelho e até uma próxima.